Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. O outro vídeo, no segundo vídeo, terceiro vídeo, 4 milésimo, sei lá, perdi as contas, falando sobre o que foi exigido do edital da Codeva. Dessa vez eu tô com o tópico tecnologias de equipamentos e movimentação de cargas. O que é isso? O porto e seus maquinários, né? Para a movimentação de áreas de carga nos portos e armazéns, são necessárias muitas máquinas e tecnologia para que tudo ocorra sempre de acordo com o estimado. Essas máquinas são muito poderosas e além de reduzirem os esforços que foram feitos por máquinas menores e até braçais, também permite a redução de avaria dos produtos transportados. Então, segue abaixo as máquinas mais utilizadas pelos portos, tá bom? O Split Loader, não sei como é que fala. Split Loader. É uma máquina que pesa cerca de 600 toneladas, utilizada para carregar materiais sólidos a granel em embarcações marítimas para transporte. Sua composição básica é um braço extensível, o boom, um transporte de correia e estrutura para movimentação. Pode ser montada em trilhos, pode ter pneus para movimentação em toda a área de embarque e desembarque. Além disso, o boom pode se mover para frente e para trás, para cima e para baixo. Materiais de exportação são transportados para os cais e despejados em um alimentador especial. O minério é despejado de forma contínua e uniforme na esteira móvel, que leva o produto para a escotilha, onde é descarregado no porão do navio. Vamos ver. Trata-se desse equipamento aqui. O carregador mecânico constituído com uma lança telescópica horizontal de tubo telescópico vertical e distribuidor rotativo. Carregador mecânico constituído por lança giratória de 180 graus, tubo telescópico vertical, como distribuidor rotativo também. Carregador mecânico constituído por lança giratória e tubo telescópico vertical com movimento kick-in, kick-out. Essa da figura aqui. Portine. Também conhecido como porta-container. É uma imensa máquina para movimentação de containers e é utilizado para atender todas as frotas internacionais e nacionais especializadas, otimizando o tempo de atracação. Os portines são respectivamente responsáveis pelo carregamento dos navios de grande porte e pode chegar a carregar 45 containers por hora. O portine funciona como uma grande grua, agarrando o container e transportando para o navio do porto. Sua fixação é feita no porto. Aqui de novo. Empilhadeiras. Empilhadeira a gás utilizadas em locais abertos. As empilhadeiras são equipamentos de pequeno e médio porte ou grande porte, utilizados para transportar cargas pequenas ou médias distâncias. Suas variações são mais conhecidas, são as paleteiras, e são empilhadeiras elétricas ou a gás de pequeno porte, utilizando para transporte de pallets, estrados de madeira para que serve como apoio, e as Richtstacks, empilhadeiras de grande porte ou empilhamento de transporte de container. Funciona como uma torre hidráulica e leva caixas de pallet ou fardo. No caso dos campers e controlados os joysticks na elevação de inclinação, conforme o desenho aqui abaixo. Empilhadeira elétrica, utilizada em locais fechados, mais comum no transporte pequenos de cargas como caixas, que são de 2,5 toneladas. Seu funcionamento pode ser a gás, diesel ou elétrica. Esse equipamento também é utilizado na área de cargas e descargas de supermercados. Vamos mais adiante. Esteiras de carga. É um conjunto de roletes fixados e utilizados no transporte. Só voltando aqui um pouco, que essa esteira elétrica é esse daqui, tá bom? Que tá passando aqui sobre o carregamento dos pallets. Então, vamos agora à esteira elétrica.
Esteira elétrica é um conjunto de roletes fixados e utilizado no transporte de diversos tipos de materiais. São utilizados para movimentações de sacárias e armazéns. Aqui, 2 tipos de esteiras. Equipamentos portuários. Existem muitos equipamentos e dispositivos para a execução de tarefas da organização de grandes pátios e armazéns e movimentações do navio. Podem ser pequeno, médio e grande porte. Vamos mais adiante. Então, vamos agora a algumas denominações dos tipos de navios que podem ser encontrados, tá bom? Navios de carga. Navios são embarcações empregadas no comércio marítimo, transporte de cargas, realizando navegação de longo curso, capotagem ou interior. É dotado de meios de habitação permanente para a tripulação e são classificados de acordo com a sua capacidade ou tipo de carga que transporta. Pode ser navio de carga geral, utilizados granéis, líquidos, sólidos, veículos de navios, cargas especiais, equipamentos, plataformas e cargas do projeto. Navios celulares. Navios destinados para a movimentação de contêineres. Toda a estrutura do navio celular é constituída para armazenagem de contêineres, padrão de 20 e 40 pés, de todos os tipos de mercadorias. Tecnologia de estivagens e contêineres no navios celulares. Isso aqui a gente pode pular. Vamos lá. Guindaste. Equipamentos mecânicos, hidráulicos ou elétricos utilizados nas movimentações de cargas especiais, geralmente de grandes volumes de peso. Splinter. É um implemento de poder acoplado aos guindastes para a movimentação de contêineres padronizados. Potia. Ship Story Grande STP. Guindaste portuário montado sob a estrutura do pórtico responsável pela movimentação de carga de navio de cais e vice-versa. Aqui vemos um exemplo. Na verdade, todo esse conteúdo aqui eu já fui falado acima, tá? Então, eu vou mostrar a figura, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre o navio container, porta-container. Transporte de container que começou no convés de carga geral, apresentando desempenho extraordinário durante décadas. Aqui, é esse navio porta-containers, que vai armazenando vários containers. Vimos um exemplo de um porta-containers bem menor lá em cima, mas esse daqui é maior. E aqui eu vou ter que estar reduzindo, para mostrar também o que é utilizado. Ai, não, fugiu, voltou. Pronto. Pórtico para containers, essa máquina aqui. Descarregador de carvão, outro tipo de descarregador de carvão. Carregador de produtos, carregador de navios, Alcoa, e carregador de navios. Pronto. Sai à frente, né? Controle e desempenho do portuário e retroportuário. Essa determinação, controle de desempenho, é dada pelo próprio slide da ANTAC, tá? Então, eu vou estar passando algumas especificações do que ele está querendo dizer, que controle é esse do desempenho do portuário e retroportuário. Como eu falei, é algo que a gente não tem onde buscar, é um material específico. É apenas uma ajuda, para não ficar tão perdido na hora da prova. Então, vamos lá. Então, a reforma portuária fala, esse apanhado, esse slide da ANTAC, do desempenho portuário, ele vai começando falando sobre a reforma portuária, que é como você vê os 2 decretos que vão ser cobrados no concurso, 8.000 e alguma coisa, 12.000 e alguma coisa, vem falando sobre todo o processo, né, e o que foi modificado. Mas vamos ao que interessa. As novas funções das autoridades portuárias, né, para o desempenho portuário. Aí vem aqui, onde sendo o de maior autoridade, a da autoridade portuária, e o que cabe? As atividades. A gestão financeira, a gestão de aprendizagem e conhecimento, a administrativa, a gestão de controle, marketing e produção portuária, gerenciamento ambiental, a gestão de segurança, a gestão de desenvolvimento, a gestão de uso e ocupação do solo e a gestão de infraestrutura e a gestão financeira. Então, todas essas competências competem à autoridade portuária.
O que é desempenho operacional? Resultado dos procedimentos operacionais das instalações portuárias no carregamento de descargas de mercadorias e no atendimento dos navios e veículos terrestres. O que são indicadores de desempenho? Índices que representam o nível de serviços e de produção alcançados. Sistema de desempenho portuário, finalidade: a gestão operacional dos terminais a cada porto, o planejamento de desempenho portuário, o monitoramento dos resultantes decorrentes das medidas e ações estratégicas adotadas pelo governo federal, o conhecimento e controle público dos preços e desempenho dos serviços portuários, a regulação da atividade econômica de utilização de instalação e exploração portuária, a obtenção de padrões e parâmetros comparativos das estatísticas portuárias e do desempenho e dos preços. Indicadores operacionais. Indicadores gerais: quantidade de cargas movimentadas estatísticas, atendimento ao tráfego, reparação e o mercado de market-share, caracterização do tráfego, caracterização dos terminais. Indicadores operacionais: serviços aos navios, prancha de atendimento e produtividade, frequência de navios, quantidades movimentadas estatísticas, atendimento do tráfego, consideração média dos navios, tempo de espera para o atendimento, taxa de operação de berços de tempo ocupado, preços de entradas de serviços e navios tem preços de entrada e saída dos navios, movimentação das cargas. Indicadores operacionais, serviços dos donos de mercadoria, produtividade, atendimentos modais terrestres, tempo de espera de atendimento, preços de serviço de movimentação e armazenagem de cargas, serviços e acessórios complementares, rotatividade de cargas, armazéns e pátios. Utilização dos indicadores, onde deve ser analisada a avaliação do desempenho, o planejamento portuário e a regulação dos serviços. Utilização dos indicadores para avaliação do desempenho. Nível estratégico, ANTAC, Ministério do Transportes, avaliação periódica de desempenho de cada porto e terminal para fins de monitoramento e acompanhamento da exploração portuária. Nível operacional, Autoridade Portuária, avaliação permanente e gerencial do desempenho de cada terminal, para fins de monitoramento e acompanhamento dos seus serviços portuários. Utilização dos indicadores para avaliação do desempenho. Indicadores gerais: quantidade de cargas movidas, comparativo com outras instalações semelhantes, evolução da monitoração da movimentação portuária, importância relativa em porcento de atendimento à demanda, característica do porto, permitir a comparação com a instalação semelhante. Utilização dos indicadores para avaliação de desempenho, produtividade ou prancha de atendimento, comparativo com outras instalações semelhantes, comparação com a capacidade instalada, relacionar com o tempo médio de espera com os navios, os níveis de serviço e a taxa de ocupação, preços e qualidade de atendimento, tempo médio de espera de atendimento, comparativo entre outras instalações semelhantes, relacionar a quantidade de tais movimentações ou movimentar a prancha média de atendimento, o nível de serviço de taxa de ocupação, preços e qualidade de atendimento. Utilização de indicadores no planejamento portuário. Avaliação da capacidade de movimentação anual. Base para avaliação, comparação entre os custos e berços, esperando o navio nos custos de navios. Com custos de navios. Avaliar a capacidade anual e projetada. Quantidade de cargas o navio a movimentar, quantidade de atendimento, tempo dos navios no porto, tempo de demora, tempo de espera, mais tempo de atendimento, taxa de ocupação. Utilização dos indicadores no planejamento portuário. Avaliação de capacidade de movimentação anual, comparação da capacidade com a movimentação efetiva. Indicadores utilizados: quantidades totais movimentadas ou a movimentar, o tempo médio de espera dos navios, a prancha média de atendimento, os tempos médios de atendimentos e taxa de ocupação, preços e quantidade de atendimentos e estudos de viabilidade econômica. Utilização de indicadores no planejamento portuário. Avaliação das necessidades de desempenhos alternativos.
aumentar a produtividade operacional, introdução de equipamentos e processos operacionais, aumentar o regime operacional, regras de atendimento preferencial, aumentar a quantidade de berços, especializar os berços ou criar terminais especializados. Utilização de indicadores na regulação dos serviços, avaliação da quantidade de atendimentos aos usuários, comparativo com outras instalações semelhantes, referência ao tempo médio de demora no navio ou nível de serviço e taxa de ocupação, avaliação de preços, eficiência, eficácia e efetividade. Utilização de indicadores na regulamentação dos serviços. Alguns exemplos práticos: avaliação de tarefas e preços, avaliação do desempenho nos contratos de arrendamentos, economia de custo com a melhoria do desempenho, transferência de benefícios e ganhos de produtividade. Estatística portuária, coleta anual. Mesmo dado sendo solicitado separadamente, consequências: portos, dado solicitado 2 vezes maior carga de trabalho, equipes, inconsistência das informações obtidas pelos dados, nem sempre enviados para a mesma área do porto. Maioria dos dados solicitados estatística enviados do correio convencional ou fax. Consequências: posto, manipulação das informações, maior carga de trabalho, equipe, maior carga de trabalho, defasagem na divulgação dos dados. Análise da coletiva anual, envio de dados de forma agregada. Consequência: equipes, restringe a possibilidade de utilização e limita a análise. Formação e preenchimento incorreto e impreciso dos arquivos recebidos. Consequência: equipe, maior carga de trabalho e defasagem na divulgação dos dados. Solução: unificação da coleta das estatísticas portuárias, utilizando o sistema de informatizados existentes. Estatística portuária, desempenho portuário, estatística portuária, benefícios: diminuição dos trabalhos nos portos para envio de dados, posto que não haverá mais duplicação de remessas, produção de resultados compatíveis, aumento a credibilidade e inter-relação entre eles, melhor aproveitamento dos recursos atualmente empregados. Divulgação do Anuário Estatístico Portuário e indicadores de desempenho portuário em menor espaço de tempo. Benefício para as administrações portuárias: tecnologia de informação, melhoria dos processos internos, aumento do faturamento, retenção do conhecimento, divulgação das estatísticas portuárias e integração entre os portos. Utilização dos indicadores do desempenho portuário. Utilização dos indicadores. Processo de integração do sistema de desempenho portuário. Periodicidade de recebimento mensal. Divulgação dos resultados anuais, semestrais, bissemestrais. Integração dos terminais de uso privativo, DUP. Terminais de uso privativo, adesão e autorizados. Resolução número 517 de ANTAC para a constituição de exploração de TUP. Orientações básicas para a integração. Procedimentos de integração TUP igual a PO. Utilização dos indicadores. Processo de implantação no sistema de desempenho portuário. Participantes 21 portuários, 35 portos marítimos fluviais, 134 terminais privadas, forma de envio de dados, arquivos e formulários. Sinalização náutica, tem os vídeos que estão no playlist, vão mostrar a navegação náutica, é bem melhor do que você está apenas lendo. A sinalização náutica é necessário saber tanto a definição como está vendo também o que é o sinal, porque na prova pode estar sendo mostrado uma fotografia, um print de um sinal náutico e pedir que você identifique através da resposta do que se trata. Então, vou fazer só um pequeno apanhado aqui, vou estar mostrando alguns tipos de sinais náuticos, mas peço que vocês deem uma reforçada nesse estudo lá no playlist, tá bom? Então, vamos lá? Então, sinal náutico. Entende-se por sinal náutico o auxílio visual à navegação, constituído pelo homem externo à embarcação, estabelecendo especificamente para transmitir informações a navegantes,
de forma a possibilitar-lhe um posicionamento seguro. O sinal náutico pode ser uma estrutura fixa ou flutuante, com formas e cores legalmente definidas, dotada ou não do equipamento luminoso e de efetivos visuais, destinados a indicar a posição geográfica e transmitir uma informação específica ao navegante. Considera-se sinais náuticos todas as estruturas, dispositivos e sistemas descritos na seção 2, logo à frente. Os sinais náuticos luminosos não imprintam luz fixa, atendendo à recomendação da Aislinn e ILA. No entanto, o tipo de características pode ser empregado em um balizamento de auxílio de navegações, no caso de luzes e extremidades de cais, moldes ou trapiches, luzes ou alinhamento tipo luz de setor. A sinalização náutica é um conjunto de sinais náuticos visuais, fixos, flutuantes, externos à embarcação e especificamente estabelecidos com o propósito de garantir uma navegação segura e econômica nas vias navegáveis. É importante ressaltar que o conceito de auxílio à navegação mais abrangente engloba sinais náuticos. Os termos sinais náuticos ou sinalização náutica são o uso consagrado no Brasil para indicar auxílios visuais à navegação externas a embarcações providas por autoridades responsáveis pela sinalização náutica de uma determinada região, área ou ponto, entre outros idiomas existentes à distinção. Balizamento é o conjunto de balizas de boias, barcas, faróis, objetos naturais ou artificiais, padronizados ou não, de faróis, faroletes, que concordam para a garantia da segurança da navegação em uma região ou área perfeitamente definida, como cais e acesso de bacias de evolução, de portos e terminais marítimos e hidrovias. Direção convencional do balizamento. Os balizamentos podem ser fixos ou flutuantes, composto exceto dos faróis e luzes e alinhamentos. São estabelecidos de acordo com a direção convencional do balizamento, considerada nessas normas como sendo assumida pelo navegante vindo do mar, demanda da boia enseadas, porto estatário, lagoa ou rio. Navegante vindo do mar, lagoa ou rio. Letra A. Nos lagos são associados aos rios de versão convencional do balizamento, será no sentido norte ou sul. Os rios não associados às balizas no marítimo, a direção convencional do balizamento será sempre na foz para nascente. Identificação dos sinais. Sinais náuticos identificados durante o período diurno, quando fixo pela forma da cor da estrutura, pela marca do top. 2. Flutuante pela cor, pela forma representante ao navegante pela marca do top. Pela numeração se houver a presença da estrutura e durante o período noturno sejam fixos flutuantes pela característica luminosa. Tipo dos sinais náuticos. Alinhamento. Conjunto composto por dois sinais fixos, coordenado conhecido luminosos, e nesse caso luzes da mesma cor ou cegos, dotado ou não de placas de visibilidade e associados, e define ao navegante que coincide o eixo do canal, rumo e seguido a uma referência para a manobra. São denominados farol, farolete ou baliza anterior, aqueles próximos ao navegante que indicam a utilização do alinhamento. Farol, farolete ou baliza posterior, aquele mais afastado do navegante que indica a utilização de alinhamento. Baliza. Sinal visual fixo, cego, constituído de uma haste com pintura, cor e cores destinada a fabricante em ferro, madeira ou outro material, encimado obrigatoriamente por marca top, característica da informação, deve transmitir ao navegante. Não refletor radar, estabelecendo-se em águas rasas, sobre pedras, bancos, recifes ou fixa em terra. Baliza articulada, sinal cego constituído de uma haste
que articula a poita por meio de sistema de cardan ou simulado dotado do corpo flutuante submerso, estimado obrigatoriamente por marca de topé, dotado ou não de refletor radar estabelecidos em águas rasas. Barca farol. Plataforma flutuante fundeada em posição geográfica pré-estabelecida, normalmente com fato hidrodinâmico, com a propulsão própria ou não, guarneada ou não, dotada de equipamentos eletrônicos, auxílio de navegação ou não, equipamento ou não, constituída especialmente de uma torre enseiada por um equipamento luminoso que exiba uma luz como ritmo de cor determinado e cujo alcance luminoso seja superior a 10 milhas náuticas. As barcas de farol brasileiros exigem o símbolo do BF, seguindo de 2 letras de algarismo pintadas no corpo de sua torre. Boia, corpo flutuante, de dimensão, formas e cores definidas, estabelecido em posição geográfica a determinado fundamento por meio do equipamento, e fundeio específico dotado ou não de equipamento luminoso, sonoro ou radioelétrico, e em cima ou não por marca do top, a fim de indicar o navegante o rumo a ser seguido, indicar o limite do canal navegável, início ao fim e bifurcação de canais, alterar o navegante quanto à existência de um perigo à navegação, delimitar bacias de evolução dos portos terminais marítimos, identificar a existência de águas seguras, identificar a existência de rodas de cabos ou tubulações submarinas, delimitar áreas especiais como áreas de despojo e dragagem, áreas de exercício militar e indicar zonas de separação de tráfego de outra característica especial ou determinada área mencionadas em documentos. Boia articulada é o sinal luminoso estabelecido em posição geográfica determinada, constituída estrutura tubular longa, dotada de corpo de flutuação submerso e plataforma em sua extremidade superior, destinada à instalação de equipamentos de sinalização. A boia articulada é fundeada por meio de poita e ligada esta por meio de articulação cardan ou similar. A boia articulada poderá ainda ser dotada de marca de topper, com o sinal de haste de plataforma superior, bem como característica luminosa exibida. Deverão obedecer às cores determinadas em normas, em conjunto das características indicadas de navegação com finalidade e destinada ao sinal. Boia cega, a boia que não é dotada de aparelho de luz, consistindo de corpo flutuante, sendo identificada e reconhecida por seu formato, cor, marca e topper, essa última quando aplicável. Boia luminosa é a boia provida de aparelho de luz, considerando-se um corpo flutuante que pode ser dotado com contrapeso para equilíbrio e uma estrutura vertical, denominada mangrulho, cuja finalidade é sustentar o aparelho de luz, o refletor radar, marca top ou qualquer outro equipamento eletrônico ou sensor que possa ser instalado. Farol far. Auxílio da navegação, constituída por uma estrutura fixa de forma de cores distintas, montado em um ponto coordenado geográfico, conhecidas na costa de ilhas oceânicas, bancos, rochedos e recifes, mares e rios, dotados por equipamento luminoso exibido com luz característica pré-determinada a alcance luminoso superior a 10 milhas náuticas. Farolete, auxílio da navegação constituído por uma estrutura fixa, de forma de cores distintas, apresentando ou não marca de topper, montando por um ponto de coordenada geográfica conhecida nas costas de ilhas oceânicas, bancos, rochedos e recifes, margens de rios, margens de canais, moque, tapiches, alcance luminoso noturno igual ou inferior a 10 milhas náuticas. Auxílio radioelétricos à navegação, rádio farol, RF, estação emissora de um sinal de rádio característico designado a orientar o navegador por meio da marcação obtida, um receptor rádio especial radiogoniométrico, que
que é capaz de determinar a direção de onde vêm os sinais transmitidos. Respondedor radar ou RACON, radar Biacom. Equipamento eletrônico instalado em um sinal náutico ou um ponto de copículo que deve se assinalar para o navegante, capaz de ampliar pulsos recebidos de um radar e respondendo, proporcionar sua representação numa tela de radar, como uma letra de código de Morse, oferecendo ao navegante uma indicação de marcação de distância do radar ou do ponto conspícuo em que foi instalado. Sistema de identificação automático, Automatic Identification System, AIS. Transmissor, receptor, transceptor operando na faixa de VHF, móvel marítimo, destinado a transmitir ao navegante diversas informações de interesse de segurança da navegação, destacando-se dentre outros tipos de sinais náuticos, seu número de ordem, sua posição, coordenação operacional. Acessórios dos sinais náuticos, marcas de top. Artefato composto por duas figuras geométricas na forma de cilindro cônico, esfera ou em X. Painel de sinalização, placa de forma de dimensão de cores definidas, contempladas ou não da simbologia gráfica para a utilização de sinalização náutica complementar. Placa de visibilidade. Recurso visual de forma de dimensão, cores definidas, instalando sinais fixos, a fim de aumentar a conspicuidade, melhorando a visualização do navegamento. Poita é um acessório empregado somente em sinais flutuantes, constituindo o peso de repouso no fundo, geralmente fabricado em concreto e destinado a manter o sinal flutuante em sua posição. As boias são ligadas à poita por meio de uma amarra, que consiste basicamente em uma corrente normalmente fabricada de aço. As balizas e as boias articuladas, por sua vez, ligam-se à poita por meio do sistema de cardan ou simular. Refletor radar. Artefato metálico utilizado aos sinais náuticos para aumentar a detecção pelo radar. Luzes características. Emissões luminosas. Estende por emissão luminosas, emissão de luzes, apenas luz a radiação capaz de causar uma impressão visual com característica regular para empregada sinal náutico de luzes. Podem ser classificadas como luzes odirecional, aquela que exibe ao navegante todo esse torno uma mesma característica. Luz direcional é aquela que exibe ao navegante o mesmo ritmo, o setor bem estreito, uma cor definida para indicar a direção. Podem ser fraqueadas por setores de cores e intensidades diferentes. Luz de setor, aquela que exibe ao navegante o ritmo diferente de cores, diferente de setores horizontais. Luzes de alinhamento. Característica de uma luz. A característica devido à combinação entre o ritmo e a cor que ela é exibida ao navegante. Luz fixa, F, é aquela que apresenta ao navegante contínua e uniforme em uma cor constante, não devendo ser aplicada em sinais náuticos, exceto com muita cautela, pois não pode ser reconhecida como uma luz de auxílio de navegação, de acordo com a recomendação da E110 da ASMINA. Luz rítmica é aquela que apresenta o navegante de forma intermitente com periodicidade regular. Período é o intervalo de tempo decorrido entre os inícios dos dois ciclos sucessivos e idêntico à característica rítmica. Fase entende por fase o sucessivo aspecto da emissão luminosa, de sua ausência e no mesmo período. Lampejo é um intervalo de luz em seção de outra maior duração, ausência total ou o mesmo período. Eclipse é um intervalo de obscuridade entre dois sucessivos lampejos no mesmo período. Ocultação é o tempo de obscuridade relativamente mais curto que a luz no mesmo período. Exófase é o intervalo de tempo que a luz e a obscuridade têm igual ou duração do mesmo período. Fase detalhada é a descrição de termos e intervalos da duração de diversas fases que constituem-se o período. Luz lampejo
é aquela por duração de emissão luminosa por período é claramente menor do que a duração de eclipse, na qual a emissão luminosa sempre a duração define-se. Aqui fala-se sobre o cálculo dos lampejos que são relacionados à sinalização luminosa. Aqui não tenho a necessidade de estar lendo, porque eu creio que ele não vai estar cobrando esse cálculo, tá bom? Então aqui eu vou estar só repassando para ter certeza se eu já vou para a tabela, ao qual eu vou estar mostrando alguns sinais luminosos. Balizamento já falei, sinalização. Sinais laterais são aqueles empregados para definir a margem do canal a via navegável. Recomenda segundo a direção convencional do balizamento. Sinal de bombordo para ser deixado bombordo pelo navegante. Sinal lateral boroeste para ser deixado por boroeste pelo navegante. Norma 17 é a norma que vem falando sobre os sinais marítimos. Ela tem umas 200 e tantas páginas. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês alguns sinais lá, tá bom? Sinal lateral de bombordo tem a seguinte característica: quando fixo, marca top cilíndrica, esteira na cor verde, numeração em números pares se houver cor branca, luz verde se houver, exibindo em qualquer ritmo não designado sinal do preferencial. Quando flutuante, marca top cilíndrica opcional, estrutura na cor verde, numeração em números pares se houver na cor branca. Luz verde se houver, exibido em qualquer ritmo, que são designados para o sinal de canal preferencial. Formato cilíndrico. Sinal lateral boroeste, temas característicos quando fixo, marca de topé cônica, estrutura na cor encarnada, numeração em números ímpares na cor branca, luz encarnada, quando houver qualquer ritmo, e são designados para o sinal preferencial. Quando flutuante, é marca de topé cônica opacional, estrutura encarnada, numeração de números ímpares na cor branca, cor encarnada quando houver, designando sinal preferencial, formato cônico. Aí a norma novamente, onde fala dos sinais bilaterais de bordo. Eu creio que o concurso não vai se aprofundar tanto, porque isso aqui é realmente para quem fez o curso de técnico de bordo. Eu creio que ela não irá se aprofundar tanto, porque seria muito cruel para quem vai fazer o concurso e o período de tempo muito reduzido. Eu vou estar aqui o que eu falei, ver as imagens para decorar os sinais náuticos, e aqui eu coloquei a norma. A gente vai estar dando uma olhada nela aqui agora. Aí aqui o bombordo, somente mostrar boroeste, que é no caso dos bois, canal preferencial, perigo e isolado, águas seguras, balizamento especial, tá? Então, aqui, sinal cardeal norte, sinal cardeal leste, sinal cardeal sul, norte, tá? Aí vem aqui os outros tipos de sinalizações. Eu creio que o concurso não vai estar entrando tanto nesse mérito. Agora, algo que ele possa com certeza estar cobrando será essa aqui, a sinalização náutica complementar, que ela se torna mais simples para poder ser memorizada e, no entanto, pode atrapalhar. Navegar junto à margem, mudar a margem, navegar no meio do rio. Aí note que ele coloca um sinal à esquerda, um sinal à direita, e com certeza eles podem colocar alguma alternativa que confunda vocês com sinais de trânsito, né? Aí vocês vão errar. Então, atenção nesses sinais. E note que essa cor verde quer dizer que é permitido, ó. Aí vamos lá. Aí tem aqui tráfego entre as margens, alinhamento,
quilometragem permitida, reduzir a velocidade, proibido, fundeio proibido, o fundeio da âncora, altura máxima 15 metros de passagem. Margens à esquerda, navegar junto à margem, mudar de margem, navegador no meio do rio, navegar no meio do rio, tráfego entre as margens, alinhamento, quilometragem percorrida, reduzir a velocidade, fundeio proibida, altura máxima. Independente da margem, navegar junto à margem, mudar de margem, navegar no meio do rio, tráfego entre as margens, alinhamento, quilometragem percorrida, reduzir a velocidade, fundeio proibido, altura máxima de passagem, bifurcação de canal, perigo isolado. Pronto. Aí note que o que vai estar mudando aqui é a cor. Essa cor aqui que é meio salmão, essas regras são as mesmas das anteriores praticamente, mas muda aqui a cor. Então provavelmente em uma questão vai ter que estar citando, que é independente da margem. Essa aqui que está em vermelho de fundo branco refere-se à margem esquerda, e essa daqui com fundo branco e traços verdes, aí refere-se à margem à direita, tá bom? Então, vamos para mais uma pausa.